Pessoal. Vamos fazer um estudo, né, do processo de difusão, que é um processo que tem várias aplicações tecnológicas. A gente poderia se perguntar, por exemplo, por que é que normalmente o alumínio não se enferruja, quando ele, na verdade, se oxida mais facilmente do que o ferro. Que tipo de polímero é utilizado na produção de garrafa de refrigerante? Como é que a gente endurece, né? Melhora a propriedade mecânica de certos aços? O que é aço galvanizado? O que é porque nós usamos polímeros para proteger as fibras ópticas? São algumas de várias aplicações da difusão, certo? A cimentação é um processo utilizado para endurecimento superficial de aços. Então, de repente, você tem uma peça de engrenagem, por exemplo, como essas daqui, e que nessa região aqui eles precisam ter, né, uma maior rigidez mecânica, aguentar uma maior tensão. Então, para que você não faça, né, toda a peça com a grande resistência, isso tornaria o processo mais caro, você pode fazer um endurecimento na região superficial. E um dos processos utiliza fornos, né, onde você vai aumentar o teor de carbono no aço. A difusão de dopante em componentes semicondutores. Então, é um processo que melhora as propriedades elétricas dos semicondutores, propriedades de barreiras, as embalagens plásticas utilizadas na área de alimentação de alimentos para proteger. Então, elas têm que ter algumas propriedades, né, já que o polímero é um material que tem uma certa porosidade. Então, para evitar o contato do meio externo com o alimento que está dentro da embalagem. Então, algumas dessas aplicações, né, são processos de difusão, né? A produção de garrafas plásticas para bebidas, para evitar a difusão de CO2. A gente sabe com o tempo que, por exemplo, você pegar uma garrafa de Coca-Cola e deixar ela fechada, daqui a pelo menos 3 meses, o teor de gás carbônico que tinha inicialmente já não é o mesmo. Inclusive, há um período de troca das garrafas, né, nos estabelecimentos aí comerciais. Então, o que é realmente difusão, né? Como é que processos acontecem a difusão? É isso que a gente vai ver agora e como poder resolver algumas aplicações envolvendo os fundamentos de difusão. Então, é um mecanismo pelo qual a matéria é transportada dentro da matéria. Então, é o movimento, né, de material dentro do próprio material. E a gente sabe já que, dependendo do estado sólido, né, os elementos estão no movimento maior ou menor, mas de todo jeito existe uma movimentação dos elementos dentro de qualquer corpo. A gente sabe que nos gases os movimentos atômicos são mais rápidos, que praticamente a coesão, a força de atração que existe é muito pequena. No líquido já existe uma coesão maior, há uma movimentação menor. E no sólido, os movimentos atômicos eles vão ser dificultados devido à estrutura, né, cristalina, ao arranjo bem definido dos sólidos. Mas a gente já estudou lacunas, vacâncias, interstícios. A gente sabe que em função da temperatura isso pode acontecer. E quais são os mecanismos da difusão? Como é que os átomos se movem através dos sólidos? Um processo é interdifusão. O que é isso aí? É a movimentação devido à variação da concentração do material. Então, a interdifusão é função do gradiente de concentração. Veja um exemplo aqui. Se a gente tiver um pedaço de cobre ligado aqui a um pedaço de níquel. Então, logo no início, toda essa região aqui só tem cobre. Toda essa região do lado direito só tem níquel.
Se a gente olhar o perfil da concentração dos dois metais, é isso. Você tem no início aqui do lado esquerdo a concentração de cobre, que quando chega na região limite cai a zero e permanece em zero. Do lado de lá nós temos o níquel, que quando chega na região limite cai a zero e continua aqui. Então esse é o perfil da concentração. Com o passar do tempo, a gente verifica que vai ocorrendo a difusão de átomos de cobre no sentido do níquel, da mesma forma que difusão de átomos do níquel para o sentido do cobre. Então vai existir naquela região limite entre os dois metais uma espécie de liga, cobre e níquel. Se a gente examinar agora qual é o perfil da concentração, tanto para o cobre quanto para o níquel, a gente tem isso aqui, que eu tenho a concentração de cobre no maior valor, mas chega uma região de interface onde ela cai, e quando ela se afasta dessa interface, cai a zero. O mesmo raciocínio para o níquel. Então a gente está vendo o perfil da concentração em função da distância, tá certo? Esse é um mecanismo de difusão. É em função da diferença de concentração. A concentração de cobre aqui é alta e aqui é baixa. Então vai tendo uma difusão da região de maior concentração para menor. Difusão por lacunas ou substituição é observada em impurezas substitucionais que nós já estudamos no capítulo anterior, né? Os átomos trocam de posição com as lacunas. E a taxa de difusão, quer dizer, a velocidade com que isso vai acontecer, vai depender do número de lacunas, de vazios e da energia. A gente já viu naquela equação para calcular o número de lacunas que ele depende exponencialmente com a temperatura. Então a gente está observando aqui como é que seria o movimento de átomos através de ocupação de lacunas. Então, abrindo uma lacuna aqui, a gente viu que isso pode acontecer, a agitação térmica. Então, um átomo pode ocupar essa posição. Um átomo vizinho ocupa a posição que estava vazia. Ao fazer isso, ele já deixou uma lacuna aqui, que é preenchido por esse. A esse daqui já deixou uma lacuna, que vai ser preenchida. Então, assim vai, e o material vai percorrendo, né? Vai caminhando dentro do outro, através desse deslocamento aí, via as lacunas. E a difusão intersticial, certo? A gente também já viu, é necessário, né, que para um elemento se colocar no interstício dentro de uma rede cristalina, que ele tenha um tamanho pequeno. Então, os principais átomos, né, são átomos pequenos que atuam como pureza intersticial. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, eles são pequenos o suficiente para ocupar. Por exemplo, o endurecimento do aço é a difusão do carbono dentro da estrutura do ferro para melhorar as suas propriedades. Ocorre mais rapidamente que a difusão substitucional, em função do pequeno tamanho, e maior possibilidade de movimento dos átomos. Então, a ideia é essa, né? Que os átomos pequenos eles possam se deslocar através do interstício, do hospedeiro. E a gente pode quantificar esse fluxo de difusão, né, que é representado pela letra J. Então, é utilizado para determinar a velocidade com que o processo de difusão vai acontecer. Ele pode ser dado de duas formas. Pode ser dado em função do número de átomos por área e tempo. Átomo, a área normalmente é metro quadrado e o tempo em segundo. Ou em termos de fluxo de massa. No lugar da gente ter número de átomos, a gente teria massa por área e tempo. Então, normalmente, é a expressão que a gente vai usar para calcular o fluxo de difusão. Então, aqui no caso, fluxo de massa por área e tempo. Ou, né, o número de átomos pode ser dado também, certo? Então, essa é a expressão para a gente calcular o fluxo de difusão. E uma coisa interessante, né? Aqui você vai bombardear, você tem um elemento, uma placa aqui, por exemplo, você vai bombardear essa superfície
e eu quero calcular qual é o fluxo de difusão através dessa área. E aí a gente basta verificar, né, qual é o perfil da concentração durante o processo de difusão. Então, a concentração de átomos ou moléculas de interesse é em função da posição X na amostra. Então, nós vamos analisar como a concentração do material que está se difundindo varia em função da distância dentro do material. Isso é o que a gente vai chamar gradiente de concentração. Ele pode ser calculado a partir da inclinação da reta em um determinado ponto dessa concentração ou dessa curva perfil. Então, o gradiente de concentração, o que é que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar como a concentração está variando com a distância. Então, naquela situação inicial, né, a gente tinha átomos de cobre e de outro elemento, e aí com o tempo ele vai se difundindo e o seu perfil de concentração vai mudando. Então, o gradiente de concentração vai ser dado pela diferença de concentração observada numa certa distância, né? Em regime estacionário, que é aquele regime onde o tempo não está sendo levado em conta, nós vamos ver só a variação da concentração em função da distância. A gente, por enquanto, não vai ver a questão da variação da concentração com a distância e tempo. Vamos deixar só a variação da concentração em função da distância. Então, o gradiente de concentração com relação à distância é dado por isso aqui, a variação da concentração e a variação da distância onde isso aconteceu. Então, é simplesmente isso, e a difusão em estado estacionário é exatamente isso aqui. É o gradiente de concentração numa determinada distância. Então, o J, né, o fluxo, vai ser proporcional ao gradiente de concentração. Isso, quando a gente transforma, né, essa proporcionalidade, o fluxo proporcional ao gradiente, para transformar em igualdade, a gente introduz uma constante de proporcionalidade, que é que é o chamado coeficiente de difusão, e que a gente já vê em fenômeno de transportes, a primeira lei de Fick. Então, a primeira lei de Fick, a gente pode estimar o fluxo de um material de difusão através do gradiente de concentração. Esse D é uma constante, é tabelado, a gente não vai se preocupar com ele, tá certo? Então, uma aplicação. Uma placa de ferro está exposta em um dos seus lados a uma atmosfera carbonetante, quer dizer, rica em carbono, e no outro lado uma atmosfera deficiente em carbono. E se encontra a uma temperatura de 700 graus Celsius. Se a condição de estado estacionário é atingida, calcular o fluxo de difusão através da placa, sabendo que as concentrações de carbono nas posições a 5 e 10 milímetros abaixo da superfície são 1,2 e 0,8 kg por metro cúbico, respectivamente. Considere o coeficiente de difusão a essa temperatura. Então, veja, a lei de Fick, o fluxo de difusão é proporcional ao gradiente de concentração. O fluxo de difusão, isso é constante, é sempre dado para a gente. As concentrações iniciais e finais, o único cuidado que você tem que ter aqui é que normalmente a posição é dada em milímetro, a distância. Mas eu tenho todas as outras grandezas, por exemplo, a coeficiente de difusão, eu tenho as concentrações tudo em metros e eu tenho que converter então aqui para metro. Então, substituindo concentração inicial, final, a distância 5 e 10 milímetros, a gente joga aqui direto, então esse é o fluxo de material, tá certo? A gente vai ter a oportunidade de fazer mais exemplos, ok?